passaram e aconteceu o que ele falou. Aí, o nome dele começa a soprar. As pessoas começam a ficar impactadas, porque o que ele fala acontece. O que ele interpreta é preciso. Como quando o nome dele começa a ser soprado, ei, olha só, da prisão o nome dele começa a ser soprado. De repente, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Aí, quem foi que lembrou dele? Que deveria ter lembrado desde o começo, mas esqueceu. Quem? O copeiro. Aí o copeiro tem um start. José. José vai saber te ajudar. E José consegue ajudar na interpretação. Não só consegue ajudar na interpretação, como ele traz uma palavra profética para aquele povo. Ele diz que nós vamos ver um tempo de bonança e um tempo de escassez. E sabe o que é muito interessante, Pastor Américo? É que ele cria um projeto, um planejamento estratégico para Faraó, para que quando vivesse o tempo de escassez, o que ele tinha que fazer. Quando ele cria aquele plano e coloca na mão de Faraó, Faraó vê nele um potencial. Ele falou: quer saber? Vem trabalhar comigo. E ele começa a trabalhar com Faraó. E mais uma vez, o nome do Senhor começa a ser glorificado através da vida dele. O que ele disse não demorou muito para acontecer. Eles viveram um tempo de bonança. E no tempo de bonança, um dos planejamentos que José teve e passou para Faraó foi: olha, estoquem comida. Estoquem. Se preparem para um tempo de escassez. Parece com as informações que a gente ouve por aí agora nesses últimos tempos, né? Estoque. Nesse período, nós temos que nos preparar, porque no tempo da escassez, nós temos que ter alimento. Só que nesse processo todo, acontece algo que começa a mudar o cativeiro de José. E um dos dias que ele está lá no seu palácio, quem é que chega lá pedindo socorro? Os seus irmãos. Só que eles não sabiam que o governador era José. Não sabia. Eles receberam uma informação que no Egito tinha trigo, tinha estoque de comida. Então eles foram lá pedir socorro. Quando eles chegam para pedir socorro, se cumpre a primeira profecia que Deus revelou a José. Quando ele chega para recepcionar aqueles homens, que até então ele não sabia que eram seus irmãos, como que aqueles homens estavam? De joelhos dobrados e com a cabeça inclinada no chão. Quando o governador chega, aqueles homens levantam a cabeça. Quando levanta a cabeça, o impacto no coração de José, ele percebe que é seus irmãos. A Bíblia diz que vem uma ira no coração dele, e ele começa a falar com ira com os seus irmãos. E ele começa a dizer: quem são vocês? Vocês vêm de onde? Como se não conhecesse ele. Como se não conhecesse eles. Ele começa a interrogar aqueles homens, mas com o coração inflamado. E ele diz: vocês são espião. Ele falou assim: não, nós não somos espiões. O nosso pai é o fulano de tal. E lá, só que meu pai ficou lá junto com o meu irmão Benjamim. Quando fala do irmão Benjamim, toca o coração de José, porque é o irmão de sangue dele, o mais novo da casa. E José ele era muito estrategista. Então ele fala bem assim: eu quero uma prova que vocês não são espiões. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Vocês vão levar esse alimento. Mas quando vocês voltarem, eu quero que vocês voltem com o seu irmão mais novo, Benjamim. E José, quando ele falava com os seus irmãos, ele usava um intérprete.
até para que eles não identificassem quem era ele que estava ali. E os irmãos de José achavam que José não entendia o dialeto deles. E quando de repente José se afasta, os irmãos começam a conversar entre si preocupados. Preocupado porque eles disseram que o governador está bravo. E um dos irmãos de José disse assim: sabe o que é isso? E José ouvindo tudo. Sabe o que é isso? É o sangue do nosso irmão sendo derramado sobre as nossas vidas. É Deus tratando com a gente. A Bíblia vai dizer que José ele ouve aquilo e ele se afasta para chorar. E ele começa a chorar porque passou um filme na sua mente. E ele começa a chorar porque ele acaba ouvindo a confissão dos seus irmãos de tudo que eles fizeram. Ela é machura e que ela é bai. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Normalmente as pessoas, quando são traídas, a primeira coisa que elas pensam é de dar o troco. Normalmente as pessoas, quando são traídas, elas pensam assim: ah, se levantaram contra mim, então ele vai ver, ela vai ver. Me traiu, eu vou dar o dobro, eu vou fazer o triplo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Principalmente que você que é conhecedor da palavra de Deus, não faça a mesma coisa que fizeram com você. No meio dessa traição, plante amor. No meio dessa traição, perseguição, plante diferente. E sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele tem o poder de fazer a justiça e de trazer um juízo. Não coloque a sua mão. Coloque a sua mão. Não faça nada. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Talvez é recente. Talvez faz muitos anos. Mas ainda perturba a tua mente. Mas Deus manda eu te dizer que nessa noite você veio aqui só para ouvir isso. Quem sabe os teus choros têm sido choros de dor, de decepção, de angústia. E pode chorar. Chora mesmo, mas chora nos pés daquele que pode resolver a peleja que você está passando. Não deixa o diabo tomar conta do seu coração e dominar a sua alma. Escuta, os irmãos vão embora e preocupado porque eles pensaram assim: o que vai ser da gente agora? O que ele quer com o Benjamim? O que ele quer com a gente? Ficou uma coisa incerta. E quando ele vai embora, eles vão embora. Chegam lá até o seu pai. Eles falam para o seu pai: o governador falava muito bravo com a gente, ele era muito áspero. A gente está com medo, porque agora ele